continua gritando, continua falando alto, continua brigando, briga com os filhos, briga com o marido, briga com o pai, briga com a mãe, às vezes arruma confusão com o vizinho, briga no trânsito. Quem é aí, mulher, que dirige aí, que não perdeu a paciência no trânsito? E quando essa situação acontece, muitas vezes a gente acha que a gente não tem fé. Quando a gente não acha isso, infelizmente, às vezes quem está no nosso redor imagina a mesma coisa. Nossa, mas a fulana vive na igreja, a fulana vive buscando ao Senhor e é desequilibrada desse jeito? Mas quem está falando isso não entende a sua história. Não sabe que, na verdade, não é falta de fé. Nunca foi falta de fé. Na verdade, mulher, você deve estar aí carregando anos de rejeição, de abandono, de culpa, de humilhação, de dependência emocional. Aqui não se trata de fé. Uma mulher emocionalmente ferida, ela aceita ser humilhada, ela aceita ser desrespeitada, ela aceita, às vezes, te encaixar em locais que ela não encaixa. Ela nunca consegue dizer não, ela se abandona, ela se anula para poder viver a vida do outro. Ela implora amor, ela vive ansiosa, ela sente culpa o tempo todo. Culpa e ansiedade, para mim, acho que foi o ponto forte assim, do meu auge, das minhas emoções. E isso não significa necessariamente falta de fé. Na verdade, não tem nem nada a ver uma coisa com a outra. A fé, ela nos permite a não desistir. A fé, ela nos permite a continuar caminhando, mesmo passando por toda a situação aí que eu te citei. Mesmo aceitando todas essas situações que te sacrifica todos os dias. Na verdade, o que significa é que existem dores dentro de você que precisam ser tratadas, precisam ser curadas, saradas. Eu não vou me cansar de contar a minha história, porque na verdade, se eu estou aqui hoje, principalmente foi pela minha fé. Porque se eu não tivesse fé, por tudo que eu já passei, eu já teria desistido há muito tempo. E eu, mulher, eu confesso para vocês que eu já tive muitas vezes vontade de desistir. Já acordei pela manhã com aquela vontade de não ter acordado. Já acordei pela manhã perguntando ao Senhor o que eu estava fazendo ali. Já acordei pela manhã me sentindo estranha, sabe? Mas não tem sentido. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu ainda estou vivendo? Eu já perguntei isso para Deus. Eu já pedi para Deus também tirar a minha vida. Mas a minha fé nunca me permitiu fazer nada contra a minha vida. Mas eu já tive vontade de realmente Deus finalizar a minha vida. Eu já passei por tudo isso que talvez você aí esteja passando. Aquela vontade enorme de não voltar para casa. Ou às vezes tem que voltar para casa só porque você tem filhos, você é responsável, você é mãe, você ama. E você fala, cara, eu preciso voltar porque eu tenho os meus filhos pequenos lá precisando de mim. Mas eu já tive vontade de sumir. Qual a mulher aí do outro lado que nunca teve vontade de sumir? Eu já tive muita vontade de sumir porque eu tinha uma tristeza, eu tinha uma angústia, eu tinha uma raiva, eu tinha uma mágoa dentro de mim que era muito grande. E eu não sabia explicar aquilo. E não se tratava só do meu casamento, até porque o meu casamento foi uma consequência também da minha dependência emocional. Porque, na verdade, nós dois tínhamos uma carência emocional. Talvez pode até ter sido isso que nós dois nos atraímos um pelo outro, porque um preenchia o outro. Mas a questão da minha vida, das minhas dores, das minhas decepções, começou bem antes do meu esposo vir na minha vida. Começou lá na minha infância, lá na maneira que eu fui formada. Na verdade, tem pessoas que já começam até mesmo dentro do útero da sua mãe. E o que eu quero dizer aqui pra você, mulher, que a oração, ela fortaleceu o meu espírito. A oração me deixou a não desistir. A minha fé que eu tenho em Deus me deixou a caminhar. Mesmo muitas vezes não tendo vontade de acordar, mesmo muitas vezes não tendo vontade de sair lá fora. Eu fui uma pessoa, gente, que eu ficava 15 dias, 20 dias sem ir no portão da minha casa. E a minha casa era pequeniníssima, não era uma casa grande que tinha varanda, que tinha... Não, minha casa era pequena, era um sobrado, porém tinha uma garagem na frente que cabia somente um carro e bem apertado. No fundo da minha casa tinha uma área de serviço, uns 4 metros por 2, era bem pequeno. E eu vivia dentro disso, eu ia ali da área de serviço até no portão. E eu morava numa casa que o muro era alto, então não tinha contato com a rua e a rua não tinha contato dentro da minha casa. Essa era meu deslocamento. Eu ia do portão eu ia para a cozinha, da cozinha eu subia a escada e aí eu ia nos 2 quartos e no banheiro. Tinha um banheiro em cima e um banheiro embaixo. E é isso que eu fazia. Eu vivia ali 15 dias, 20 dias dentro desse espaço. Eu não tinha nenhuma vontade de sair de casa, nenhuma vontade. Eu não tinha vontade nem de sair do quarto.
Mas muitas vezes eu me esforçava para poder sair do quarto porque eu tinha os meus filhos que ainda eram pequenos, que precisavam de mim. Principalmente a minha filha, que era bem pequenininha. Meu filho até que já era maiorzinho, mas a minha filha era bem pequenininha. Eu tive um ano da minha vida que eu não fui na escola dos meus filhos. E eu sempre fui uma mãe muito presente na escola dos meus filhos. Mas teve um ano que eu não fui. Eu não fui em nenhuma reunião, eu não participei de um encontro de pais, eu não fui buscar os meus filhos na escola nenhuma vez. Tudo quem fez isso foi o meu esposo. Meu esposo que ia nas reuniões, meu esposo que buscava. Eu fiquei literalmente um ano sem ir na escola dos meus filhos, porque eu não tinha força para poder sair de casa. E não era falta de fé. Eu continuava orando dentro da minha casa, eu continuava buscando. E eu acredito seriamente que se eu estou aqui hoje para poder contar esse testemunho, foi porque realmente a minha fé me trouxe aqui. Porque eu não desisti de Deus em momento algum. A minha luz no fim do túnel sempre foi o Senhor. E foi Ele que permitiu eu continuar caminhando, mesmo que seja engatinhando, mesmo que seja se arrastando. Porque muitos dias eu me arrastava. Eu continuei. Eu continuei para poder estar aqui hoje, para poder viver o que eu vivi hoje. Então, se eu cheguei ao ponto de cuidar das minhas emoções, das minhas feridas emocionais, foi porque Deus permitiu. E eu sempre reconheço isso, e eu sempre vou ser grata ao Senhor por isso. Eu sempre vou glorificar o Senhor por isso. A oração, ela fortaleceu o meu espírito. A oração, ela permitiu que eu continuasse. A minha fé permitiu que eu não parasse. A terapia ajudou a curar as minhas feridas. Hoje, eu consigo viver com muito mais equilíbrio. Hoje, eu consigo ter leveza, eu consigo ter paz. Hoje, eu saio da minha casa de maneira feliz, de maneira alegre. Eu amo sair de casa, eu amo bater perna. Dá o final de semana, eu fico doida. Querendo sair, querendo passear, querendo bater perna, querendo fazer caminhada, querendo andar na rua. Eu levanto cedo, eu vou ver o nascer do sol, vou ver o pôr do sol. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada. Eu converso com os meus filhos. Eu não grito mais com os meus filhos. Eu não grito mais com meu esposo. Eu consigo expor minha opinião sem desrespeitá-lo. Eu consigo expor minha opinião sem ultrapassar o limite do respeito, que é o ponto principal. E se por acaso eu ver alguma situação que realmente eu preciso dar um tempo, eu respeito o meu tempo. Eu consigo me respeitar. Eu saio do lugar tranquilamente. Eu vou respirar. Eu vou raciocinar de maneira tranquila, leve. Eu vou tentar entender a situação, eu questiono a situação sim, eu tento entender, eu realmente busco o autoconhecimento, eu tento verificar por que aquilo ali foi daquele jeito, por que eu senti aquilo. Hoje eu consigo entender as minhas emoções e principalmente respeitar as minhas emoções. Se você, mulher, e do outro lado também sente que precisa ser transformada, você não precisa enfrentar isso sozinha. Hoje eu trabalho ajudando essas mulheres a enfrentar, a viver esse processo. O que Deus fez por mim, eu quero também transbordar na sua vida. Eu quero que Deus me use para que eu possa fazer na sua vida também. Se você quiser conversar comigo, só me chamar no WhatsApp. Vou deixar meu link aqui na descrição e também na comunidade. Deus abençoe vocês e até a próxima.